Fala galera, aqui é o Guilherme, mais uma aula do canal Prof Mecânica. E nesta aula vamos falar sobre rigidez e suspensão. Como regular os pontos da suspensão que influenciam nela, qual sua importância para a geometria da suspensão e estabilidade e conforto do veículo, e claro, quais componentes englobam toda a rigidez de suspensão. Então, antes de começar a aula, deixe seu like no vídeo para potencializar esse vídeo, deixar ele mais famoso e ajudar o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa tudo isso certo, regulamentado e pronto para ajudar o Prof Mecânica a ficar cada vez mais famoso e ter notícias de quando eu posto as minhas aulas. E sem mais delongas e enrolações minhas, solta a vinheta de abertura que vamos começar a nossa aula! De acordo com o Dixon 2009, a rigidez dos componentes da suspensão é um dos principais fatores que controlam sua estabilidade. Quanto maior a rigidez dos componentes, menor o deslocamento deles, portanto, maior é a estabilidade. Os componentes que mais influenciam na rigidez do sistema de suspensão são as molas e os pneus, pelo fato de serem os componentes que oferecem resistência quando sofrem a aplicação de algum esforço. No caso da suspensão dupla A nas configurações Pull e Push Rod, os componentes que influenciam a rigidez, além do pneu e das molas, são o tirante e o balancim. O tirante transmite o movimento ao balancim que, por conta da configuração do mecanismo, traciona ou comprime a mola. Assim, devido ao tirante e ao balancim, a transmissão das cargas para a mola é amplificada, melhorando a absorção dos esforços. Para saber a rigidez de sua mola, você deve calcular a frequência natural de sua suspensão, que, dependendo do veículo, ele adota os fatores que estão nessa tabela que vocês estão vendo. Lembrando que também, você não pode ultrapassar as frequências que prejudiquem o ser humano na sua suspensão. Como vocês podem ver na imagem que está na tela, existem 4 faixas que você não pode alcançar. E, começando pela pelvis do piloto, que é essa primeiro quadrinho aqui. Depois nós temos a lombar do piloto, que é esta. Daí nós temos o tórax do piloto e a cervical do piloto. E como vocês podem ver, cada região da nossa coluna é afetada por uma frequência natural. Dessa forma, com a frequência natural de seu veículo e as duas equações que estão na minha tela, vocês conseguem calcular qual que é a rigidez da mola de vocês. Lembrando que a rigidez do pneu é fornecida pelo fabricante. Para a suspensão McPherson, ou suspensões que não tenham o conjunto do tirante, balancinho e amortecedor, vocês não vão precisar da taxa de rigidez que irei falar daqui a pouco. Vocês só precisam dimensionar a posição do amortecedor e da mola de vocês. Como a suspensão McPherson não tem 2 braços de suspensão e só uma, a posição do amortecedor já é dada pelo Kingpin e pelo caster do veículo de vocês. Agora, se vocês pegarem a suspensão duplo A normal, a double shibone normal, né, que é essa aqui, por exemplo, vocês vão precisar dimensionar só a posição do amortecedor e da mola de vocês de acordo com a rigidez da mola de vocês. Vocês não vão precisar da taxa de rigidez para os carros de suspensão pull rod e push rod. Isso se torna diferente, porque você tem que calcular a taxa de rigidez de sua suspensão. Agora então, o que é essa taxa de rigidez? Bem, é um fator desenvolvido para calcular a posição desses componentes. Por quê? Vocês têm aí, no caso, a rigidez do sistema de suspensão, que é a primeira equação que vocês estão vendo na minha tela, no canto esquerdo. Como vocês podem perceber, nós temos ali a massa de nossa suspensão, vezes a frequência que ela vibra, vezes a taxa de movimento, que é o motorration, vezes π vezes 4. O motorration é calculado pela equação do meio, que é a taxa de movimento, né? E ali nós temos a taxa de rigidez da nossa suspensão. Rigidez da mola dividido pela rigidez da suspensão. Por quê? Como a suspensão ela tem um peso diferente do peso do veículo, e não é o peso que a mola suporta, e sim é o peso que vai provocar o movimento da mola, vocês precisam calcular essa taxa de rigidez para poder calcular a posição do tirante do balancim. Porque na suspensão dupla A, nas configurações pull rod e push rod, tem esse fator, tem essa taxa de rigidez. E vocês vão ver que vocês dimensionando essa taxa de rigidez, o seu balancinho e o seu tirante vão ficar muito melhor posicionados.
Galera, para facilitar para vocês, vai estar na descrição desse vídeo este arquivo em Excel e este arquivo em MATLAB. Se vocês baixarem esses dois arquivos, vocês verão que está todas as equações que eu falei nesse vídeo dentro desses dois arquivos. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei uma frequência natural, a rigidez do meu pneu, a massa de meu veículo, a massa não suspensa de meu veículo, o deslocamento à mola e o deslocamento do meu pneu, e a porcentagem de transferência de carga. Dessa forma eu calculo o motor ratio pela equação, por esse primeiro fator, a rigidez equivalente, a rigidez de minha mola, a rigidez da suspensão e a taxa de transferência de rigidez no Excel. No MATLAB eu faço a mesma coisa com os mesmos parâmetros. Você só vai necessário rodar esse arquivo aqui para gerar os seus valores. Claro que aqui você pode também botar os seus printfs do que você quiser. Se você quiser a tua rigidez equivalente, tua mola e a tua rigidez da suspensão. No caso eu só deixei as informações necessárias. O motor ratio, a rigidez da mola e a taxa de transferência de rigidez. Então esses dois arquivos estarão na descrição para vocês. Então agora, galera, nós vamos dimensionar a nossa suspensão. Bem, como vocês podem ver, eu deixei alguns valores aqui já prontos, pré-calculados para mim. Lembrando que, vocês lembram daquela tabelinha que eu mostrei há pouco tempo para vocês? Então, lá está a frequência de cada componente. Caso vocês não lembrem, ela vai aparecer agora para vocês. Viram lá de novo, podem voltar também no vídeo e ver sem problema nenhum. Eu peguei a frequência de uma suspensão para monoposto ou Fórmula 1, que é um carro com um só piloto. Peguei a rigidez de um pneu de aro 10, que é o 150 mil Newton por metro quadrado. O peso do veículo eu estimei que é 450 kg, pode ser menor se quiser também. O peso não suspenso eu estimei que é 50 kg. O movimento da minha mola, ou seja, o deslocamento da minha mola eu estimei que é 25 e do meu pneu é 30. E a taxa de transferência de carga 64%. Dessa forma eu calculei e eu preciso de uma taxa de transferência de rigidez de 4,22. E onde eu coloco essa taxa de transferência de rigidez da suspensão? Vamos até o Lotus. Aqui em seu Lotus, com a suspensão que a gente ainda está a dimensionar, essa taxa de rigidez é colocada aqui, pessoal. Ó, é o valor desse speed ratio e dumping ratio. Como vocês podem ver, é esse valor que a gente vai colocar aqui. E como a gente dimensiona esse valor? Para dimensionar esse valor, pessoal, nós vamos mexer nos seguintes pontos, que são os pontos do amortecedor, do tirante, do balancim. Então eu vou agora aproximar com a minha lupa e vou ajeitar esses pontos para você ver como a gente vai organizar tudo isso. Então, o ponto 8, 7, 9, 20, 21, 16, 17, que são os pontos do meu conjunto Rhodes, ou conjunto balancim mola amortecedora. É esses pontos que eu tenho que organizar para ajeitar a rigidez da minha suspensão, beleza? Então agora a gente vai organizar eles para colocá-los na posição que precisa. Para ajeitá-los, eu vou ter que primeiro mexer manualmente eles para colocar na posição pull rod, porque a suspensão dianteira minha será pull rod. Então a gente vai ter que organizar esses pontos para se tornar uma suspensão pull rod, que é o que eu estou fazendo agora. Estou mexendo na posição deles para tornar a suspensão pull rod, porque no Lotus não temos a suspensão pull rod, só temos a suspensão push rod. Mas você pode transformar a push rod em uma pull rod, fazendo os seguintes passos que eu estou fazendo agora, pessoal. Beleza? Demora um pouco, é chatinho, mas logo ela fica uma suspensão pull rod. Pronto, ajustado, agora nós temos nossa suspensão pull rod. Agora nós vamos ajustar, conjunto com o gráfico, o nosso spring ratio, beleza? Então vou gerar o SDF para verificar quanto que ficou o meu spring ratio. Ele está a variação muito alta, isso não pode.
suspensão para não prejudicar a suspensão e o valor de 4,22 que a gente calculou para essa suspensão. Antes de eu posicionar os pontos e mostrar para vocês os resultados, vocês podem clicar nesse componente que está aqui, ó, e gerar o gráfico do Spin Ratio para vocês. Então vocês vão clicando até aparecer o gráfico 6 e o gráfico 5, que são esses dois aqui. Vocês não precisam dos outros gráficos, podem fechar eles. Vocês vão clicar nesse botão aqui, ó. Como vocês podem ver, agora esses dois gráficos foram ajeitados. E agora nós temos aqui como está o comportamento da nossa taxa de rigidez. Como esses parâmetros estão fora dos nossos valores, que eles têm que ter uma baixa variação, nós vamos ter que dimensionar esses dois parâmetros para apresentar um gráfico de acordo com o que a gente quer. Então agora eu vou dimensionar esses dois parâmetros e depois mostro para vocês como é o resultado. Galera, eu voltei aqui com a suspensão da frente, então nós vamos agora olhar para ela como ela está. Então eu vou gerar meu SDF e como vocês podem ver, eu ajeitei em 4.254. Tá bom, tá em 4.2, tá ok, tá? Então aí já está dimensionado meu Spring Ratio, meu Damper Ratio para minha suspensão com a taxa que eu calculei. Dessa forma, como vocês podem ver, o comportamento da minha suspensão está ok, tanto na rolagem quanto no bump, e ele está dimensionado o meu Damper Ratio e Spring Ratio com a taxa que foi calculada. Beleza? Então dimensionamos a nossa suspensão dianteira nessa aqui. Como eu fiz isso, eu fui lá e fui alterando a posição dos pontos 17, 16, 9 e 8 e 20 e 21. Então esses 6 pontos foram alterados ao longo de XYZ para ajeitar a transferência de rigidez do meu veículo. Então, para vocês ajustarem essa suspensão, se você tiver uma push rod ou uma pull rod, vocês vão precisar calcular essa taxa de transferência. E nós dimensionamos agora a pull. No caso da minha traseira, eu terei uma suspensão push rod, que é essa que vocês estão vendo na minha tela. Então, ela já está mais ou menos na configuração que precisa ser uma push rod. Então eu só vou ajeitar os componentes dela, trazer eles para o meio, né? Então vou ver aqui onde que eles estão. Com a mãozinha eu vou arrastando. Já estão no meio da minha suspensão. Melhor ainda, para mim facilita muito mais. Eu só tenho que posicionar eles para quê? Para adequar a mesma taxa de rigidez que eu calculei. Então, nós vamos vir aqui e ajeitar esses componentes para a taxa de rigidez. Da mesma forma que a gente fez para a dianteira, a gente pode fazer para a traseira, deixando o valor de 4.22. Eu vou ajeitar esse valor também e depois eu retorno para vocês e mostro como eu fiz. Lembrando que para ajeitar esse valor é só vocês mexerem nos componentes do tirante, balancim, mola, amortecedor, que são os componentes que são os pontos 8 e 9, 20, 21, 17 e 16. Beleza, pessoal? Eu vou ajeitar esses pontos e depois eu trago a resposta para vocês. Na push, eu fiz o mesmo esquema da pull. Eu fui lá, mexi nos pontos, naqueles 6 pontos que eu falei, o ponto 6, 16 e 17, ponto 20, 21 e ponto 8 e o ponto 9. Mexendo nesses pontos, eu ajustei o meu SDF, a minha rigidez para uma taxa de 4. Sim, eu deixei a taxa traseira um pouco menor, não tem problema, ela está estando no próximo ao valor que eu calculei, está de boa. Então, 4.9, como vocês podem ver, a mesma coisa acontece na minha suspensão de trás. Está regulado aqui, está regulado tudo aqui, então está show de bola. Dimensionamos tanto a suspensão de trás quanto a suspensão da frente para a nossa rigidez. Lembrando que só é necessário você calcular a taxa de rigidez se você tiver uma suspensão push ou pull rod. Caso não tenha uma suspensão dessas, você não precisa calcular essa taxa de rigidez. Lembrando também outra coisa, pessoal, na sua suspensão traseira, no caso, você tem que cuidar do seu eixo de tração, né? Ele vai passar aqui no meio, né? Então cuidado para o teu tirante não bater nele, ou não ficar batendo nele, ou não ficar interrompendo a passagem dele na suspensão de trás. Beleza? Como vocês podem ver, o meu não está batendo, porque ele está bem inclinado para cá, e aqui estaria o meu eixo de tração. Ok? Então, galera, encerramos a nossa aula 9 de suspensão.
e de Lotus também. Como vocês podem ver, foi bastante coisa nessa aula de hoje. Dizer que a parte da taxa de transferência de rigidez é bem complicado também, é a segunda parte mais complicada, depois dos dois ser efetuante no mesmo eixo. E é uma parte que vocês vão quebrar bastante a cabeça para dimensionar, mas tenha fé que vai dar tudo certo. Agradeço quem assistiu a aula até aqui, estou avisando que o curso está assim encerrando, falta poucas aulas para acabar o conteúdo sobre o Lotus na parte de geometria de suspensão, e vocês logo saberão como dimensionar uma suspensão em seu Lotus. E é isso, pessoal, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau, galera!